Vamos à palavra de hoje. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Você tem que entender isso claramente. O cristão que não entendeu isso, ele tem uma fé deficiente. Ele tem uma visão distorcida ainda do Evangelho. Então, Hebreus capítulo 10, nós vamos ler versículos de 1 até o versículo de número 9. Vamos fazer uma grande leitura aqui. E depois outro texto. Então vamos ler e entender isso. Olha, isso aqui que eu vou falar não é 7 passos para a vitória, não é como tomar posse da bênção, não é como ficar próspero. Não é esses assuntos. Isso aqui que eu vou falar é uma coisa muito profunda que liberta o homem. Então, vou começar a leitura. Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei... Quando o escritor de Hebreus fala a lei, o que ele está pensando? Está pensando no Velho Testamento inteiro, na lei, na velha aliança. Então ele fala: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, sombra, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação dos pecados todos os anos. Agora olha bem, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes... Aonde se usava o sangue de touros e de bodes? Na velha aliança, na lei. Então ele está dizendo, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes faça o quê? Remova pecados. Agora ele começa a falar de Jesus, da vinda dele ao mundo. Por isso, ao entrar no mundo, diz... Abra o teu entendimento. O que ele diz? Sacrifício e oferta não quiseste. Então Deus não quis mais sacrifícios e ofertas da lei, não quiseste. Antes um corpo me formaste. Então todos aqueles sacrifícios da lei, aquelas ofertas, Deus não quis mais. Então um corpo foi preparado para Jesus entrar no mundo. Então vou ler de novo. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Olha lá, não te deleitaste em holocaustos e oferta pelo pecado. Então ele disse, quem está dizendo? Jesus: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus está dizendo isso. Depois de dizer acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: olha Jesus, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. O que é esse primeiro? O primeiro pacto, a primeira aliança. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vamos orar. Senhor, uma vez o Senhor pregou um sermão sobre adoração para uma única pessoa, a mulher samaritana. O Senhor não falou esse sermão para os apóstolos, mas para uma única mulher que tinha tido 7 maridos, e o que ela tinha agora não era marido dela. Uma mulher considerada muito pecadora. Se estivesse dentro de algumas igrejas nossas, já mandariam ela para o inferno, Senhor. Ela não tomaria ceia, ela nem ficaria no banco, condenada. Mas o Senhor pregou para uma única mulher o maior sermão sobre adoração e revelou Deus Espírito. Senhor, e aqui estamos em número maior que um. Assim, abra o nosso entendimento, pregue um sermão profundo para nós, que venhamos entender, Senhor.
Porque o crente que não entendeu isso, ele está misturado, a cabeça dele é uma confusão. E é o que mais a gente vê, cabeça cheia de confusão. Assim, abre o nosso entendimento, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então, o que o escritor está dizendo? Ele começa a revelar uma verdade grande que nós precisamos entender. Essa carta aqui foi escrita aos hebreus. Quem são os hebreus? Eu preciso saber para quem foi escrito. Os hebreus são os judeus que viviam debaixo da lei, praticavam as obras da lei, que agora estavam ouvindo a respeito do evangelho. Estavam se abrindo para o evangelho, gente que vivia debaixo de lei. Então o escritor de Hebreus é alguém que conhece muito sobre a lei, sobre a velha aliança. Ele está sendo levantado por Deus para ajudar esse período de transição, para eles saírem da lei e entrarem para o evangelho, para a graça de Deus. Então você vai ver que o livro de Hebreus é um monte de ilustrações do Velho Testamento comparando com Cristo, que mostra que Cristo substituiu todo o Velho Testamento. Que Cristo cumpriu a lei, estabeleceu no seu sangue uma nova aliança. Ele agora, nós não precisamos mais do sacerdote da velha aliança, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote agora. E ele estabelece uma nova aliança no sangue dele. E quando chega nesse capítulo 10, ele está explicando que a lei era uma sombra, não era uma imagem real. Era uma sombra. Então o que é uma sombra? Vamos supor que você saia lá, está sol, você sai no seu quintal por volta das 9 horas da manhã, o sol está ali no leste. Você olha para trás, você vê a tua sombra ali no chão. Você vê a tua sombra, é tua sombra, mas está meio sem forma, meio desconexa, defeituosa. Apesar de ter a sua sombra, ser a sua sombra, a imagem real é você. Você é bem diferente daquilo que está ali no chão. A imagem real é você. Se eu olhar e ver só a sua sombra, jamais vou imaginar de quem é. Se eu olhar você, vou ver uma imagem real. A sombra é uma coisa meia sem forma, meia desconexa, meia sem sentido. Então é isso que o escritor está dizendo. Quando ele chega no capítulo 10, ele está dizendo que a lei, a velha aliança, aquele monte de sacerdotes, aqueles sacrifícios, aqueles jejuns da lei, aqueles rituais religiosos, tudo aquilo era uma sombra, não era uma imagem real. A imagem real viria no futuro, que é Cristo. Então, o que isso nos dá a entender? Que muitas coisas praticadas no Velho Testamento era sombra, era uma figura de algo que viria no futuro muito perfeito e substituiria todas essas figuras. Então a lei não podia aperfeiçoar ninguém. Nós lemos isso. Chegou um ponto que o próprio Deus que estabeleceu a lei e os sacrifícios disse: eu não quero mais os sacrifícios nem as ofertas. Então foi preparado um corpo para Jesus Cristo entrar no mundo e cumprir a lei. Ele é a imagem real, estabeleceu uma nova aliança. Então nós que somos igreja, presta atenção, nós não vivemos na velha aliança, nós não estamos debaixo do judaísmo, nós não estamos debaixo da lei, e não temos nada a ver com aquilo, porque aquilo tudo se cumpriu na cruz. Cristo foi o último sacrifício da lei, acabaram-se os sacrifícios. Então eu quero pegar 2 textos da velha aliança para te explicar, você já sabe até quais são, eu já ensinei isso aqui, para explicar o que é uma sombra, é uma figura que Deus usou no Velho Testamento para apontar para um futuro que Cristo viria. Agora, quando Cristo vem, a sombra é deixada de lado, Ele é a imagem real das coisas. Então, vamos trabalhar em cima disso. Vamos lá, em 2 textos muito famosos, né? Vamos lá. Êxodo capítulo 12, vamos lá. Aquela famosa Páscoa, né? Êxodo 12, onde Deus já havia mandado 10 pragas, né? Então vamos ler ali desde o versículo 1, vamos pulando alguns versículos para você entender.
A instituição da Páscoa. Tem um título aqui na minha Bíblia, Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, os pães asmos e ervas amargas. 11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E daí para frente você já sabe. Então Deus, naquela madrugada, vai libertar o povo de 430 anos de escravidão. Qual é a 10ª praga? Ele vai matar todos os primogênitos do Egito, desde animais até o filho de Faraó. Então ele diz para o povo de Israel: olha, vocês vão pegar um cordeiro nessa noite, vocês vão matar esse cordeiro, passar o sangue no batente da porta, manchá-la de sangue. Lá dentro da casa vocês vão estar vestidos com roupa de viagem, cajado na mão, pronto para ir embora. Vocês vão comer a carne desse cordeiro assado no fogo, pães asmos, sem fermento, porque não daria tempo para esperar a massa fermentar para fazer o pão. Teria que ser um pão da pressa, um pão asmos, e ervas amargas. E quando vocês estiverem cumprindo isso ali dentro, eu vou passar pelo Egito e vou destruir, matar todos os primogênitos. Mas a casa que tiver a marca do sangue, o que vai acontecer nessa casa? Não haverá praga destruidora que vai entrar nessa casa. Então, quando se cumpriu aquilo, veio a morte sobre todos os primogênitos. Mas a casa que tinha a marca do sangue, eles não eram melhores, eles não eram mais santos. O sangue, aquela marca, daria uma cobertura para que aquela casa fosse protegida e nenhuma praga destruidora entrasse lá. E o que aconteceu naquela madrugada, quando Deus cumpriu essa Páscoa, a passagem do anjo da morte sobre a terra do Egito? Nada tocou na casa que tinha a marca do sangue, porque a marca do sangue dava a cobertura para que eles não sofressem aquele dano. Isso aconteceu, está aqui, é uma figura que Deus usou, mostrando que um dia Cristo viria, ele seria o verdadeiro cordeiro. E assim como naquela comemoração da Páscoa, eles foram libertos do cativeiro, da mão de Faraó, e nenhum mal entrou na casa deles, Cristo viria lá no futuro, derramaria o sangue, e nenhum mal, esse sangue seria a cobertura da igreja, a cobertura de quem crê. E nenhum mal aconteceria, nenhuma praga atingiria aquele que traria e teria a marca do sangue. Vocês estão entendendo ou não? Então, Deus utilizou desse Êxodo 12 como uma figura, utilizou, perdurou isso, essa comemoração, todo o Velho Testamento. Mas quando Cristo vem, agora Cristo é a imagem real, isso aqui era uma figura, é uma sombra. Cristo é o verdadeiro libertador, o verdadeiro cordeiro do sacrifício. E Cristo, o sangue dele é que vai nos libertar de todo o pecado e derrotar o diabo. Então vamos encontrar agora o cordeiro no Novo Testamento, que você sabe bem. Vamos lá. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo de número 1. O versículo 29, mas eu quero ler do 15 ao 18 primeiro.
João Batista está dando testemunho a respeito de Jesus. Presta atenção. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, olha lá, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ponto e vírgula. Entenda. A graça e a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Está escrito isso na Bíblia. Então, é isso que é verdade. A lei veio por intermédio de Moisés. Cobriu todo o Velho Testamento até o livro de Malaquias. Último livro do Novo Testamento. Mas a graça, essa graça salvadora, esse evangelho da graça e a verdade, ele acrescenta, vieram não pela lei, não por Moisés, vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, olha a revelação que João teve no coração: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João conhecia o Velho Testamento, conhecia, o pai dele era sacerdote. Quando ele olhou para Jesus, o Espírito Santo inspirou ele, a mente dele foi lá em Êxodo 12, quando aquele cordeiro foi morto, quando passou o sangue nos umbrais da porta, a mente dele foi para aquele monte de sacrifícios que os sacerdotes faziam, matando animais, derramando aquele sangue continuamente. Ele viu tudo aquilo, mas quando ele olhou para Jesus, falou: olha, o Cordeiro de Deus, não é oferta do homem, não era nenhum cabrito, nenhum bode, não era, era o Cordeiro de Deus que ia fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Então ele apresenta Jesus como um cordeiro, o sacrifício perfeito, o último sacrifício da lei. A lei é cumprida por Jesus Cristo e ela é selada, acabou com o sangue de Jesus Cristo na cruz. Por isso que eu afirmo, acabaram-se os sacrifícios, acabaram-se os rituais da lei, não existe mais sacerdócio levítico. Cristo substituiu tudo isso, ele é tudo agora no Novo Testamento. Agora o que a igreja faz hoje? Ela volta para a sombra, ela vai lá, vamos fazer a campanha de Êxodo 12, né? Ela dá lá um frasquinho que tem suco de uva com azeite, né? Manda todo mundo passar na porta para proteger do diabo, cria esse ritual todo, né? Olha, passa lá nos umbrais da porta para tua casa ser protegida. Mas isso acabou, encerrou na cruz. O Cordeiro verdadeiro Jesus Cristo veio, derramou sangue, e se nós somos salvos, nós temos a marca do sangue na nossa vida. Não é na nossa porta, não é na nossa vida. Assim como lá nenhum poder maligno pode entrar na casa, não porque eles eram santinhos, mas por causa da marca do sangue. Então nós que temos a cobertura do sangue de Jesus na nova aliança, nenhum mal nos atingirá, acredita ou não? Então o sangue está sobre a nossa vida, na nossa vida tem a marca do sangue de Jesus. Olha como isso é grande, meus irmãos. Então nós saímos da sombra. A igreja hoje não precisa voltar para Êxodo 12 e pegar um frasquinho lá que eles distribuem consagrado, ungido, ficar passando tudo isso na porta da casa, praticando aquilo, que aquilo foi uma sombra. Foi utilizado por Deus esse acontecimento? Foi, para apontar para Cristo. Mas agora João Batista olha e vê, olha o Cordeiro de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o pecado do mundo. Aonde? Na cruz do Calvário. Do mundo. Não é de uma pessoa, é do mundo. Vocês estão entendendo isso ou não? E aonde ele tirou esse pecado? Levou sobre si na cruz do Calvário. Então Cristo é a imagem real. Não preciso voltar para Êxodo 12, para a sombra. Ficar com aquela mentalidade, praticar aquilo. Vocês estão entendendo ou não? Né? Que agora Cristo veio. Então Cristo
É a imagem verdadeira. Ele apagou tudo aquela sombra, acabou, nós saímos da sombra. Vamos lá mais um pouquinho. Versículo 36, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, né? Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5. Versículo 7. Olha que Paulo apresenta Cristo aqui, olha. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. Pois, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele traz Cristo para cá agora, como nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade, da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, como ele apresenta Cristo agora, a mente dele vai lá em Êxodo 12. Ele apresenta Cristo como aquele Cordeiro antigo, Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, acabou Êxodo 12. Por isso que nós, igreja, nós não comemoramos Páscoa, gente. Nós não temos nada a ver. Páscoa é coisa dos judeus, é a festa dos judeus. Páscoa não tem nada a ver com a igreja. Entende isso ou não? A igreja, para ela, é a ceia do Senhor. É isso que reina na igreja. Mas não é Páscoa. A Páscoa é coisa dos judeus, do mundo religioso. Não tem nada a ver com a igreja. Está bem claro isso? Está entendendo a sombra ou não? Está entendendo o que é uma sombra? O que é uma sombra? Cristo veio e cumpriu a velha aliança. Aí eu volto para lá, pego uma passagem daquela e quero cumprir aquele ritual, sendo a igreja do Novo Testamento. Aquilo acabou, encerrou. Cristo é a imagem real, não tem mais necessidade de voltar para trás para praticar aquilo que foi encerrado na cruz. Gênesis 22, vamos lá, Gênesis. Outro texto muito usado é quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho. Abraão demorou 25 anos para ter aquele filho. Mas depois, para provar Abraão, porque Abraão estava pondo o filho no lugar de Deus, em primeiro lugar. Então Deus vai provar Abraão. Isso aqui é um tipo do que Deus faria na nova aliança. Capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não tema, não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, olha lá,
viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Então Deus pede que Abraão ofereça Isaque como sacrifício, o herdeiro de todas as promessas. Aquele que Abraão esperou 25 anos para nascer, para se cumprir a promessa. De repente Deus vai arrancá-lo de Abraão. Abraão vai lá, cumpre todo o ritual. O que é isso? Isso era um tipo de que Deus faria, enviando seu filho como sacrifício ao mundo para a remissão dos pecados e salvação da humanidade. Quando Abraão ia cumprir tudo isso, o anjo bradou: Abraão, não faças isso, agora eu sei que temes a Deus. E o que apareceu lá preso num arbusto? Olha lá, versículo 13: Abraão, erguendo os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do filho. Então Deus proveu um cordeiro. Então Deus não iria aceitar o sacrifício de Isaque. Então Deus substituiu por aquele carneiro preso pelos chifres. O que é esse carneiro preso pelos chifres que foi pego por Abraão e Abraão cumpriu o holocausto? O que é? Olha lá para frente, é o Cordeiro de Deus que viria, e ele seria o Cordeiro do holocausto na cruz do Calvário. Abraão é um tipo de Deus que iria enviar o seu filho ao mundo, iria sacrificá-lo em favor da humanidade. Mas agora a gente vê as pessoas voltando para a sombra. Isso aqui se cumpriu, nunca mais Deus repetiu isso aqui. Agora você vê a igreja, volta para a sombra, lê esse texto e fala que as pessoas têm que sacrificar. Vocês estão entendendo ou não? Abraão deu o melhor, ele ia dar, mas Deus não aceitou e devolveu o filho para ele. Então a pessoa tem que sacrificar, dar tudo que tem, é um monte de coisa. Sempre fala do sacrifício e das bênçãos de Abraão. Para Deus abençoar Abraão, ele teve que sacrificar. Então a pessoa tem que sacrificar tudo que ela tem. O que mais você vê? Sacrifício. Mas isso aqui não tem nada a ver. Cristo foi o sacrifício, o filho que foi dado, o carneiro que apareceu preso pelos chifres, que substituiu o lugar do filho dele. Esse é o verdadeiro sacrifício feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Vocês entendem isso? Aqueles sacerdotes que faziam aquelas ofertas era um tipo do que Cristo faria. Então quando Cristo vem, ele substitui até os sacerdotes. Na velha aliança eles tinham primeiro o tabernáculo e depois foi construído o templo de Salomão. Isso era uma sombra, lugar de adoração. Na nova aliança não precisa mais templo de Salomão. Por quê? Porque na nova aliança agora o templo somos nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então não tem mais necessidade das grandes construções, daquelas coisas todas que são feitas na velha aliança. Por quê? Porque na cruz a igreja agora é o templo do Espírito Santo, é o lugar da verdadeira adoração de Deus. Então nós juntos formamos o templo de adoração a Deus. Não é parede, não é telhado. Agora precisa entender esse mecanismo, que tudo mudou com a vinda de Cristo. Porque senão a minha cabeça fica uma confusão. Eu vejo as pessoas o tempo todo mais pregando o Velho Testamento, praticando o Velho Testamento, e não consegue ver que na cruz tudo isso foi abolido. Tudo isso foi mudado. Cristo estabelece no sangue dele um novo testamento, uma nova aliança, com bênçãos muito superiores à do Velho Testamento. Então a igreja saiu da sombra. Está claro isso na tua mente, queridos? Vamos ler alguns textos. Eu tenho muita coisa aqui para te explicar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente lê sempre na ceia, 1 Coríntios, capítulo 11. Então esse texto que nós vamos ler, lemos sempre, Paulo está falando do que ele recebeu. Então tem muitas igrejas que estão na graça,
que eles falam assim, que a ceia é coisa da lei. Da lei é a Páscoa. A ceia é coisa de quem está na graça no Novo Testamento. Porque ela está aqui, ó, no Novo Testamento, Paulo explicando que ele havia recebido e dado isso também, e ensinava isso nas igrejas. Então olha o que ele diz no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo recebeu e entregou para os coríntios. O quê? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Agora leia e entenda isso aí, olha. Dizendo o quê? Este cálice é, olha lá, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor. Até quando tem que se comer do pão e beber do cálice? Até que ele venha. Então a ceia, ela tem que ser praticada até a vinda de Jesus Cristo aqui ao mundo. Anunciar sempre a morte dele. O que Deus falou para o povo de Israel? Olha, quando vossos filhos perguntarem, que ritual é esse? Então vocês vão falar para eles, tem que passar o conhecimento de geração em geração. Olha, nós somos escravos no Egito, mas Deus nos libertou, e essa é a Páscoa do Senhor, o dia que Deus nos libertou. O que é a ceia? Deus trazendo a lembrança para a igreja não se desvirtuar, não cair para ensinos estranhos. Lembrar sempre que a ceia é anunciar a morte do Senhor até que ele venha. É um ponto que tem que ser batido. Jesus morreu, nos libertou, derramou sangue constantemente até a vinda do Senhor, porque a igreja, de repente, ela entra por doutrinas estranhas, que nem nos dias de hoje. As pessoas só falam de prosperidade, 7 passos daquilo, 7 passos da vitória. Você vê tanta gente pregando, eles não falam nada da cruz, do sangue, do sacrifício perfeito. Não falam. É tanta coisa que se fala, mas estão escondendo a obra da cruz. Você já percebeu isso? Pode ver. Vai lá de sábado, corre os canais, vamos pregar. 2 Reis, Josué, Êxodo, Isaías, mas não chega nunca na nova aliança. E você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar o segundo boi, né? Toda aquela parafernália da velha aliança. Mas o que Jesus já fez por nós? Então este é o sangue da nova aliança. Então a nova aliança é a imagem real, o centro de tudo é Cristo. A fé é posta nele, a libertação vem através dele. Tudo agora é transferido para Cristo. Cristo substitui, vou falar de novo, o sumo sacerdote do Velho Testamento. Ele agora é o verdadeiro sumo sacerdote. Cristo substitui aquele cordeiro do Velho Testamento. Ele agora foi o verdadeiro cordeiro de Deus, não é? Todos aqueles rituais agora acabaram-se. Cristo foi o último sacrifício, e tudo novo que se começa através do sangue de Jesus, o derramamento do sangue dele, da nova aliança. Alguma dúvida sobre isso, queridos? Sim ou não? Então, agora vamos lá, eu não vou estender muito, vamos lá, Hebreus, vamos voltar para Hebreus agora. Hebreus capítulo 8. Vamos ler algumas coisas ali, muito importantes, ler com calma. A leitura é longa, mas precisa ser lido. Então vamos ler no capítulo 7, primeiro, a partir do versículo 22. Vamos ler com calma, para que você entenda. Por isso mesmo, Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que é um fiador? Você vai alugar uma casa. A imobiliária vai dizer: você precisa de um fiador que tenha renda e uma propriedade. Caso você não pague, ele vai pagar no seu lugar. Então você vai lá, arruma um fiador. O que é o fiador? Alguém que garante o pagamento. Se você falhar, ele tem que pagar.
vai cair a justiça sobre ele e ele vai ter que pagar aquilo que você ficou devendo. Ele é responsável por você. Que você falhou, ele não pode falhar. Então o que esse texto está dizendo? Que Jesus se tornou o fiador, aquele que garante essa nova aliança, que dá garantia a tudo aquilo que a nova aliança promete. Se a nova aliança fala, me libertou do império das trevas, Jesus é o fiador, ele dá garantia que isso é verdade. Se a nova aliança fala que eu fui justificado pelo sangue dele, Jesus é o fiador, é o que garante o cumprimento da nova aliança. Então eu fui verdadeiramente justificado pelo sangue dele. Se a nova aliança fala que eu me tornei um filho de Deus, Jesus é o fiador, é o que garante o cumprimento de que eu sou um filho de Deus. Se a Bíblia fala que eu sou templo do Espírito Santo, Jesus é o fiador, ele garante que eu sou. Ninguém pode fazer nada, ele é a garantia do cumprimento da nova aliança. Se a nova aliança diz que eu sou herdeiro de Deus, o fiador garante que eu sou um herdeiro de Deus. Não pode falhar a nova aliança. Vocês entendem isso ou não? Por isso que eu tenho que entendê-la, compreendê-la, crer, viver pela fé nas verdades da nova aliança, tomar posse dela. Elas são a minha vida, a minha liberdade, minha coragem, minha fé, minha força. E ai do diabo se vier me enfrentar. Eu tenho a nova aliança na cara dele. Agora imagine quem não conhece isso. Está com medo de feitiço, medo de macumba, tudo confuso, não sabe em que acredita. A cabeça dele está rodando que nem um disquete. Uma hora está lá, outra hora está aqui, não sabe o que é velho, não sabe o que é novo. Está totalmente desnorteado. É o que a maior parte do povo de Deus está hoje, confuso. Não sabe em que crer. É por isso que vão crer em capim ungido, é por isso. Você entendeu o que é ser um fiador? Presta atenção. Se você está lendo lá Colossenses 1,13, ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino eu tenho a redenção, o fim da escravidão e a remissão dos pecados. Você crê nisso? Cristo é o fiador, ele tem que cumprir isso na tua vida, ele é a garantia do cumprimento. Então quando você entra nessa fé, você entra nessa verdade, Cristo não pode falhar. Olha como você fica valente se você entende isso. Você não vai ser aquele crente, ai meu Deus. Você vai ter coragem e enfrentar o que tem que enfrentar. Você vai saber em que acreditar. E Cristo é a tua garantia, é o fiador, o que sustenta a verdade. Por isso que nós não dependemos de homem nenhum. Você não depende de mim, eu não dependo de você. Nós não temos cobertura apostólica aqui, porque isso aqui é uma farsa. Como um homem natural, pecador, pode ser cobertura de uma igreja. Aqui não tem nisso. A nossa cobertura é o fiador da nova aliança, Jesus Cristo. Nós não confiamos na profetada, num ralamatura, ralabacaia, eis que te digo, esses recados falsos. Não tem nada a ver com isso, isso não garante nada. São promessas falsas. Milhares de pessoas foram destruídas pelas falsas revelações. Nossa garantia é a revelação escrita, onde Jesus vai cumprir, porque ele é o fiador da nova aliança. Então vamos ler. 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A nova é superior à velha. Ora, aqueles são feitos sacerdotes, aqueles do Velho Testamento, são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este que é Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ele não muda. Por isso também pode, olha, presta atenção. Por isso também pode salvar totalmente. O que é salvar totalmente? Não é só salvar um pouquinho. Uma parte, olha, salvou, mas deixou as pernas para fora, perdeu as pernas. Salvou a cabeça, mas o corpo foi. Porque na mente de muitos, Deus salva a pessoa e larga ela na rua da amargura e fala assim, se vira. E a pessoa está se matando para ser salva. Ele pode salvar totalmente, é salvar por completo. Salvação plena, perfeita, indestrutível,
completa. Ele é o fiador, ele me salva e me mantém salvo. Nunca vai me deixar se perder. Acredita nisso ou não? Nem eu consigo me perder, porque ele me salvou e cumpre a promessa de salvação até o fim da minha vida aqui na terra. Versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, sendo inculpável, olha o cordeiro aqui, ó, sendo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. O quê? Então Jesus foi feito mais alto do que os céus, ele é um sacerdote mais alto do que os céus, é isso que está escrito, é isso. Olha como ele é grande. Acredita ou não? E não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O que fazia o sacerdote da velha aliança? Todo dia ele tinha que matar um animal, oferecer aquele sacrifício pelos seus próprios pecados e oferecer pelo pecado dos outros. Todo dia tinha sacrifício na velha aliança. Como o Cordeiro de Deus, esse sumo sacerdote verdadeiro e perfeito, que tem sangue puro, perfeito, foi sacrificado, o que aconteceu? Acabou todos aqueles rituais da velha aliança. Vou ler de novo, olha lá. Vou ler os 27, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Olha lá, porque fez isso uma vez por todas, foi perfeito, olha lá, quando a si mesmo ofereceu. Então não tem mais repetição. O sacrifício dele é tão eficaz que não precisa mais nada, não precisa repetir, ninguém mais precisa morrer. Acabou, é perfeito, não teve erro. Foi feito eterno, é eterno o sacrifício dele, não tem interrupção, não falha, não tem prazo de validade. Versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes os homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento foi posterior à lei e constitui o Filho, olha lá, perfeito para sempre. Então nós temos um fiador, gente, alguém que vai garantir todas essas verdades na nossa vida para sempre. Alguém que vai garantir a minha salvação, a minha redenção, a minha libertação da mão do diabo, a minha justificação, a minha filiação diante de Deus para sempre. É imperdível isso, acredita? Olha como é forte essa garantia que Jesus nos dá. Capítulo 8 agora, vamos lá. Só mais um pouquinho. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade e nas alturas, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo lá, que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aquele que oferece dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora presta atenção. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vou ler de novo com calma. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de quê? De superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a nova aliança que nós vivemos é muito superior à velha aliança.
As promessas são muito superiores às da velha aliança. Continua a leitura. Agora entenda o versículo 7. Eu vou ler para você, entenda. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito... Então quer dizer que aquela primeira aliança trazida pela lei, através de Moisés, teve defeito? Era uma coisa defeituosa? Era defeituosa. Não é o que está escrito aí. Então todo aquele que está debaixo da sombra está numa aliança defeituosa. Continua a leitura. 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha lá, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Entendeu isso? Agora ele vai dizer, e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, ó, Deus falando lá na velha aliança, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, ó, a primeira aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, olha lá, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, olha um trabalho na mente, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e serei o seu Deus, ele será o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, olha lá, e dos seus pecados jamais me lembrarei, dos seus pecados jamais me lembrarei. Acabou, passou. Agora olha o versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira aliança. Então o que ele está dizendo? Quando Deus diz uma nova aliança vai ser feita, o que vai acontecer com a velha? Torna-se antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por isso eu afirmo, toda a igreja que a liderança pega e leva para o Velho Testamento e fica lá, pregando aquilo, edificando a igreja com aquilo, eles estão debaixo de uma aliança que desapareceu. O que está escrito aqui, é ou não é? Eles estão debaixo de cativeiro, estão debaixo de maldição, porque estão tentando se justificar por obras de lei e não pela fé naquilo que Cristo fez na cruz. A lei era o quê? Sombra, uma imagem distorcida das coisas, não era real. Cristo vem estabelecer a nova aliança, a imagem real, ele é o centro de tudo, tudo mudou. Para terminarmos, vamos voltar no capítulo 10, onde começamos. Ele diz, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, tem sombra, não a imagem real. O que a lei fez? Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, e com os mesmos sacrifícios que anos após anos perpetuamente oferecem. Então, nunca pôde aperfeiçoar ninguém. Lá na velha aliança, ninguém nascia de novo. Na velha aliança, não tinha novo nascimento. Ninguém nascia de novo na velha aliança. Na nova aliança, nós nascemos de novo. Entende isso, não? Eles fizeram aquele mundo de sacrifícios e não resolveu nada, permaneceram na mesma escravidão, não mudou nada. Continua a leitura. Vou ler de novo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios ela que ano após ano perpetuamente oferece. De outra sorte, se tivesse tido efeito os sacrifícios, ele diz assim, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faça recordação dos pecados todos os anos. Agora olha lá, é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o pecado no Velho Testamento era coberto.
através do sangue de Jesus, é removido, eliminado, tirado. Por isso que ele diz: nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você entende ou não? Entende isso? É removido. Aí ele continua dizendo: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, quem que vai entrar no mundo? Jesus Cristo. Por isso, ao entrar no mundo, diz lá, o próprio Deus ficou tão cheio daquilo que ele mesmo deu para o povo de Israel fazer, os sacrifícios e as ofertas. Aquilo encheu Deus, não tinha sentido. Era sombra. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quisestes, não resolveu. O que foi feito? Antes um corpo me formaste. Foi preparado um corpo para Jesus entrar no mundo. Lá não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro, lá na velha aliança, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Cristo agora vem fazer a vontade de Deus. Vai remover a velha aliança, vai ser o sacrifício perfeito, estabelecer uma nova aliança, salvar e perdoar pecados. Salvar as pessoas, o pecador, e perdoar pecados. Essa era a vontade de Deus. Ele continua dizendo, versículo 7, então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou, ó, Jesus dizendo, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E agora? Remove a primeira aliança. O que é remover? Tira fora, não serve mais. Põe de lado, está envelhecida, está prestes a desaparecer. Remove o primeiro para estabelecer o quê? O segundo. Qual é o segundo? A nova aliança no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, nós estamos na nova aliança, saímos da sombra. Toda igreja que só fica no de José, no de Jacó, ela está debaixo da velha aliança, tem um véu no coração dela. Eles estão debaixo de cativeiro. Eles não conseguem ir além do véu e enxergar que Cristo é a garantia do cumprimento da nova aliança na nossa vida. Ele é o fiador. Você entende isso ou não? Se Cristo não cumprir, por exemplo, Colossenses 1, 13 e 12, me libertou do império das trevas. Ele é falho. Ele não é Deus. Você entende a garantia da nova aliança? Cristo é o fiador da nova aliança. E a velha? A velha é sombra. A velha é sombra. A velha é sombra. Entende? Aquilo se passou. Então hoje nós temos a garantia do Senhor Jesus. A primeira aliança foi removida. E onde nós vivemos? Este cálice, nós lemos sempre, é o Novo Testamento no meu sangue. A igreja vive na nova aliança. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos.